Deus, Ele está o tempo todo trabalhando, né? E hoje nós vimos aqui nos louvores como o Senhor é bom, como o Senhor renova a nossa fé. E Deus está aqui, amém? Deus está aqui, Deus está aqui. Irmãos, nós vamos falar aqui, se Deus permitir, sobre o que cantamos, amém? Sobre o Espírito Santo. Vamos falar um pouco desse Espírito Santo, desse batismo sobre o Espírito Santo. Muitas vezes falamos para as pessoas, mas esquecemos que nós temos um presente, nós ganhamos um presente, esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo está em nós, está em nós. Eu recordo quando eu fui batizado na casa de Rosalvo, e depois, assim, não sei, não falo a memória se foi um mês ou dois, e depois oraram para mim, para eu receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E realmente o Senhor, Ele tem sua ação quando nós recebemos e cremos nessa atuação do Espírito Santo. Ele faz uma obra tremenda e grandiosa. E a gente vai ler alguns textos, apesar que já está aqui, vocês não precisam se preocupar, porque eu vou estar lendo, né, para vocês. Então, vemos nas Escrituras, irmãos, como é impressionante que o Espírito Santo, ele está em Gênesis e no final da Bíblia também, em Apocalipse. Você vai ver que o Espírito Santo está em todos os lugares participando, desde a criação. Em Gênesis 1, fala aqui: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Já em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Então vamos ver que toda a Bíblia você vai ver que está falando do Espírito Santo. E nós não podemos desprezar o Espírito Santo. Como muitos hoje, não se fala mais do Espírito Santo. Devemos sempre lembrar que Ele está atuando em nossas vidas. Muitos não sabem nem a função do Espírito Santo, nem seu poder, nem sua atuação nos dias atuais, e desprezam mesmo. Podemos correr esse risco conosco? Podemos? Desse presente, deixar ele lá quieto, não andar com ele? Podemos. Por isso que é importante repetir as mesmas coisas, ouvir as mesmas coisas, para que o nome de Deus seja glorificado e renovado, a palavra de Deus. Em João 1, 32 a 34, diz assim: e João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como uma pomba, e sobre ele eu não conhecia aquele. Porém, que me enviou a batizar com o Espírito, me disse: aquele sobre quem vier descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então você vai observar todas as Escrituras, vai falando do Espírito Santo, da sua bondade. Em João 7, 32 a 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, irmão, até Jesus estava falando que vai vir o Espírito Santo, a promessa. Falando, animando a todos que estavam com ele, ainda vinha, ia descer o Espírito Santo para formar o caráter de Cristo em nós. Não ia deixar nós só. Então você pode imaginar que os discípulos que estavam ali com Jesus, como Pedro, negou ele.
Mas depois que recebeu o Espírito Santo, Pedro mudou. Pedro mudou. O Espírito Santo transformou a vida de Pedro. E vai transformar a nossa também. Amém? Já está transformando e vai transformar. Basta a gente crer no que as Escrituras estão nos direcionando. Em João 14, 16 a 17. Temos assim: e eu rogo ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então o mundo não conhece esse Espírito que está em você. Não conhece. Só quem tem esse Espírito é quem foi batizado e quem recebeu esse Espírito, o dom do Espírito. Foi batizado por esse Espírito. Então é importante, irmão, que esse Espírito está dentro de nós. Não habita mais em paredes humanas, em paredes de construção, mas habita no nosso coração, esse Espírito Santo. Vamos em Atos 1, 4 a 5. Está escrito assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Tem o texto que nós conhecemos, que é a catequese, Atos 1:8. Vamos falar ele? Amém. Então, os apóstolos e discípulos estavam ali esperando receber essa promessa. Então, eles estavam orando para receber. Estavam orando. Senhor, eu quero essa promessa. Essa promessa ia dar poder, ia dar impulso para ir fazer toda a obra, como Jesus fez. Sua obra foi tremenda e grandiosa. Ia ser feita em cada um de vocês aqui, em cada um de nós. Que bênção, né? Que maravilha é o Senhor. Se for ouvir aí os testemunhos, você vai ver quanto a atuação do Espírito Santo em nós, de transformar e ao mesmo tempo transformar outras pessoas. Com a sua sabedoria, com a sua misericórdia, com o seu amor, para alcançar, para um dia ver a chegada do nosso Rei, que é Jesus. Só que quando chegou em Atos 2, de 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava assentado, e apareceu distribuídas entre eles língua como de fogo, e passou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que maravilha! Eu lembro que na casa de Josué, quando orou por mim, Carlos e outros mais, para receber, eu falei em línguas e outras coisas, mas não se importa só com isso não, porque Deus quer que esse Espírito profetize. Mas lá eu pude observar como é bom receber essa graça do Senhor imerecido. E depois eu tive outro encontro em um retiro em Jabaquara. E lá, solteiros, não sei quem estava aqui, eu lembro só de Marilene. O Espírito Santo desceu sobre nós e todos praticamente caíram e ficaram muito tempo caídos no chão, sem levantar. Eles estavam tomados pelo Espírito Santo. Uma alegria contagia o nosso coração. Mas o interessante ali, que não é só por causa disso, porque esse Espírito Santo ele tem uma função, mais na frente a gente vai ver o que Deus quer que ele faça. Então,
os discípulos estavam orando para receber também esse poder, porque estavam praticamente escondidos, né? Com medo. E esse Espírito Santo, ele deu poder, tem poder para a gente ter coragem, para começar a testemunhar e pregar o Evangelho. O Espírito Santo, ele nos dá poder, graça e sabedoria. Foi isso que causou a diferença entre muitos naquele tempo que não receberam naquele tempo. Mas aqueles profetas que receberam tiveram intrepidez e coragem para desafiar naquele tempo aquela turma ali que era bem severa, né? Se falasse de Jesus como sendo legalista, logo apedrejado, tinha que ter coragem, tinha que entender que esse Espírito Santo levava ele para outra dimensão, que era a vida eterna. O importante, irmãos, é estar cheio mesmo do Espírito Santo para vencer esses dias atuais. Porque cada dia nós temos um desafio. Primeiro nós mesmos, né? Nossa mente, vencer nossa mente, nossa carne. E depois se encher para ir para estar cooperando com o Reino de Deus, com o seu Espírito Santo. Fazendo de tudo para não apagar ele. Atos 4, 29 a 31 diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anuncia toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos os apóstolos, né? Com intrepidez anunciavam a palavra. Eles não pediram para vingá-los pelo acontecimento que eles estavam na empresa, mas eles estavam ali pedindo que o Espírito Santo desse ele bastante ousadia no falar, para que eles pudessem cooperar melhor com o seu reino. Lucas 11, 13 fala assim: devemos sempre buscar o Senhor nos dá esse Espírito Santo. Hoje nós oramos aqui, pedimos, e Deus está atento às suas orações do justo. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Será que nos deixará pedir e pedir não nos dará? Claro que não. Assim que pedimos, o Espírito Santo, ele sopra sobre nós. Ele nos dá. Ele enche nosso coração imediatamente, porque Deus é sempre bom. Deus é bom. Deus é bom. E Ele derrama esse Espírito Santo sobre, ele fala em Atos, que Ele ia derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Todos nós somos de carne. Então isso prova que Ele está em nós. Ele derramou e derrama constantemente o seu Espírito Santo. Coração quebrado, contrito, e não despreza. Então, Jesus, ele realmente foi glorificado, e ele mandou, como a gente está conferindo aqui, o seu Espírito, e isso foi cumpriu a sua promessa. Em Atos 2,39 diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aí está falando aí de João Batista. Então, irmão, nós temos essa promessa. E essa promessa, ela está cumprindo em nós. Então, esse poder que nós temos é para
cooperar com o reino de Deus e sermos intrépidos. Termos intrepidez, aliás. O que é intrepidez? É romper com medo, é rasgar com medo. Quantos eram aqui tímidos antes de receber o Espírito Santo? Eu era. Aí recebi, não, agora tenho que pregar esse evangelho. Atos 2:1 diz: quando a igreja ficou cheia do Espírito Santo, proclamava o evangelho. Atos 4:8 diz: quando os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, proclamavam o evangelho. Em Atos 6:8, quando Estevão ficou cheio do Espírito Santo, proclamou o evangelho. Em Atos 8:4, quando Filipe ficou cheio do Espírito Santo, ele proclamou o evangelho. Você está observando que tudo aponta para pregar o evangelho, para cooperar com o reino de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, todos que ficam cheios do Espírito Santo testemunham de Cristo. Sabe por quê? Por quê? Porque o Espírito veio para testificar de Jesus. E nós também temos que estar cheios, faltando do Espírito Santo, para testemunhar de Jesus. Dar nosso testemunho de Jesus. Quando nós iremos falando de Jesus, nós estamos prosseguindo aquilo que recebemos do Pai, do Filho, e aí vem os apóstolos. A gente vai com esse Espírito Santo para testemunhar. Aí todos nós vamos edificar, vamos dar muitos frutos, vamos glorificar o Pai. Amém? Amém. Vamos glorificar o Pai. Vamos glorificar o Pai. Vamos ter ousadia no poder do Espírito Santo. Vamos cooperar com esse reino de coração. Que essa é a vontade de Deus, com esse Espírito Santo. Em Atos 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se o caminho no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Ela crescia em número porque o Espírito Santo foi dado para nós. E onde estiver o Espírito Santo, vidas serão transformadas. Porque foi derramado no nosso coração a transformação. Eu já ouvi aqui vários testemunhos tão ótimos. Tem pessoas que falam assim para mim: Milton, antes de conhecer Jesus, eu tinha uma voz toda atrapalhada. O pessoal falando, mas quando eu recebi o Espírito Santo, transformou minha voz. Tem minha voz, o Espírito Santo transformou. Doçura no falar, no amor. Maravilha, né? Só um detalhe para você entender. Tem o Espírito Santo, faz uma obra tremenda na gente. E esquecemos de falar essas coisas para as pessoas. As pessoas, ela gera fé quando ouve o seu testemunho, quando ouve que você, o que operou em você. Não é muito folhear a palavra, porque enquanto ela não sair do papel, ela não tem ação concreta. Temos que pedir, irmãos, todos os dias. Temos que pedir todos os dias. Que o Espírito Santo, ele primeiro veio para convencer do pecado. João 16, de 7 a 8. Aí vocês anotam aí, depois dá uma lida lá. Para a gente ganhar um tempinho aqui. Dá testemunho de Cristo. João 15, 26. Ensinar todas as coisas. João 14, 26. Vocês estão observando como é a profundidade de conhecer esse Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Eu estudava o Espírito Santo como força ativa há algum tempo atrás. E o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa, pelo qual está dentro de nós, e podemos entristecer ele facilmente. Então, a gente vai ver o que ele faz. Glorifica a Cristo.
Derrama o amor de Deus em nossos corações. Romanos 5:5. Nos assiste em nossas fraquezas. Romanos 8:26. Intercede por nós. Romanos 8:26. Nos consola. João 14:6. Nos dá poder. Atos 1:8. Manifesta os dons através de nós. 1 Coríntios 12:7. Está conosco para sempre. João 14:6. Podemos, irmãos, andar no reino de Deus sem esse Espírito Santo? Podemos? Não podemos. E os apóstolos, eles sempre voltando, eles esperavam isso em Jerusalém, receber. E os apóstolos, eles davam uma nota, uma importância tão grande ao Espírito Santo. Em Atos 8, 14, 16, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome de Jesus. Já em Atos 19, de 1-2, diz assim: aconteceu que, Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e chegando ali, alguns discípulos perguntaram: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é necessário a gente compreender bem quando recebemos o batismo com o Espírito Santo. Entendemos bem, está na nossa mente, que a gente ganhou esse presente, nos dá poder, nos capacitar para fazer toda a obra do Pai. Em Atos 10, 44, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava sobre essas coisas. E caiu o Espírito sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foram derramados também o Espírito Santo. Somos nós, né? Gentios. Maravilha. A gente vemos ali em Hebreus, os heróis da fé não receberam a promessa e conseguiram vencer também. E nós somos mais que vencedores, como diz Paulo, porque Paulo estava ali, aprisionado, sofrendo pressão pesada, e ele estava dizendo que era mais que vencedores. O pessoal usa assim no carro: somos vencedores porque ganham o carro, outros são vencedores por causa disso, por causa de promessas pessoais. Mas não, ali, porque ele tinha o Espírito Santo, ele sabia padecer com entendimento. E entendia o que Deus estava fazendo, a obra do Pai. Então, todos os textos que se referem ao recebimento do Espírito Santo na Escritura nos mostra alguma evidência. Né? Quem recebe o Espírito Santo é notório, né? Ele transporta alguma coisa. Transborda alegria, transborda choro. Então é uma coisa tremenda mesmo. E, irmãos, eu vou finalizar aqui dizendo para vocês a importância de mantermos sempre atento esse Espírito que nós recebemos. Amém? Sempre atento. Porque um dia o Pai, ele é como a noiva, ele também deseja a volta de Jesus. E está cheio do Espírito Santo, está cheio também de desejo da volta do Pai. Recentemente eu encontrei uma pessoa que ela me deu um testemunho assim. Pegaram ela, dois assaltantes. Ela tinha na faixa, na época, de uns 30 anos. Pegou ela. Só que ela serve a Deus, é uma menina temente. Ela contando para mim,
Ela parou e falou: Deus, Espírito Santo, me ajuda. Aí os ladrões falaram assim com ela: você fica quieta, fica no banco de trás, não fala nada, só quero o seu carro. O carro está novinho, eu quero. E o carro tem seguro, acho que ele viu, né? Só quero o carro. Pegou ela, levou para um certo local, deixou na fazenda velha. E lá já estava anoitecendo, umas 6 horas por aí da noite. E aí ela falando para mim, que assim eu pedi na Deus, Deus, obrigado, Jesus. Aí ela sentiu uma dor no estômago. E quando ficou um pouco à noite, a menina, ela ficou com medo um pouco. Ela falou: eu tive medo, porque eu falei: agora eu vou morrer, mas eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Aí ela conseguiu ver uma luz num poste, ela se corre. Aí conseguiu alcançar um casal lá e deu um socorro para ela. Levou para os pais, tudo bem. Com o decorrer do tempo, aquela dor que ela sentiu, ela contraiu, ela me informou que surgiu um câncer na vida dela. Um câncer. E aí começou o tratamento desse câncer. E ela sempre pedindo a Deus, e falando com Deus, falando com o Espírito Santo, ela falando comigo. E aí ela já está tão acostumada que ela já estava pensando bastante no céu. O Espírito Santo fez ela sempre pensar no céu. E ela já estava com a rotina do céu. Fez a quimioterapia. E aí, essa irmã, o médico, ela foi com a mãe, um certo dia, para receber alguns resultados. E o médico chegou contente, falou: você foi curada. E ela não caiu a ficha dela. Fiquei impressionado ela falando comigo. Não caiu a ficha dela. Ela falou assim, a mãe sorrindo, alegre, e ela quieta. Aí, com uns 3 dias, ela veio entender que ela foi curada. Ela disse: irmão. E ela estava tão contente com o céu, que esse mundo para ela já não tinha mais valor. Quem fez isso? Quem fez isso? O Espírito Santo. Aí ela falando comigo, dando risada, eu percebia. E para ter o Espírito Santo, entendeu? Não precisa tremer nada, não. Basta aquela convicção. Ela falando comigo, que nem Deus se revela. Oh, meu Deus, ela está cheia de alegria para morar no céu. Então, que esse Espírito Santo possa nos levar também para isso, a cooperar com ele. Que Deus nos abençoe em lados. Amém? Olha, Josué aqui.